Olá, ouvintes, sejam bem-vindos ao episódio especial sobre o evento que conecta sonhos, tecnologia e negócios, o Futebol S.A. Eu sou a Lívia, graduanda de marketing do 6º período aqui da UVV e represento também os meus colegas de turma que fazem parte da comissão de organização desse evento incrível. Eu também sou coordenadora de marketing em uma startup que está presente em mais de 4 países, mas o mais importante é que eu sou flamenguista e isso é 100% culpa da minha mãe. Aqui comigo está a Emanuela. Olá a todos, eu sou Emanuela Afonso, sou jornalista formada pela Universidade Federal do Espírito Santo, atuo na cobertura do futebol do Espírito Santo, também com alguns atletas em outras modalidades além do futebol. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o Futebol S.A., evento que ocorre na Universidade Vila Velha, a UVV. Sem mais delongas, vamos receber nossos convidados. Murilo, Eric, sejam muito bem-vindos. Obrigado. Murilo, se apresenta aí para os nossos ouvintes. Então, primeiro agradecer o convite, né? É uma honra compartilhar uma mesa, um momento igual esse. Cumprimentar nossos ouvintes também, né? Onde eles estiverem. Eu sou Murilo, sou cruzeirense. Tem que falar um pouquinho baixo, porque ultimamente não é muita vantagem. Mas quando você fala do Cruzeiro, pensa no vôlei também, no basquete. É verdade. Tá melhor. E o futebol feminino também. Feminino. Tem. A maior goleada do Mineiro foi nossa, lá 28-0. Mas eu sou doutor em Educação Física, né? Sou mestre em Educação Física, graduado em Educação Física e tenho, ao longo desses 11 anos de trajetória acadêmica, né? 10 anos só de UVV, mais outros tantos anos aí entre formação e atuação profissional, eu tive o prazer de atuar um pouquinho em cada coisa da Educação Física. Fui Educação Física pelo futebol, né? Eu era um ex-goleiro. Depois eu vou falar dos meus times aí que eu joguei só em time grande, Botafogo de Brumal, né? Real Madrid, Eric? Não, Real de João Molevade. Vila Nova, o de Goiás? Não, de Nova Lima. E joguei no maior de todos, desses aí o Batatais, que é o time da 2ª divisão do Paulista, que na época a 2ª divisão era a 4ª divisão, para quem não sabe. Joguei os juniores lá, não deu certo de profissionalizar, mas tive a possibilidade de experimentar o que é o contexto do futebol, mas nesse sonho de criança que muitos têm, né? E aí depois eu tive o prazer também de trabalhar como preparador físico do Metaluzina, na Futebol Clube em Minas, em Barão de Cocais. Isso matou um pouquinho dessa vontade de estar no futebol de formas diferentes, né? Verdade. Legal. Então é isso aí. Legal. E quem completa a nossa mesa é o Eric, que vai se apresentar agora. Tudo bem, gente? Primeiro, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Que estiver escutando a gente aqui. É um prazer, uma honra. Obrigado pelo convite. Obrigado por estar contigo aqui nessa mesa aqui com as meninas também. E é uma coisa só, antes de eu adentrar e comentar um pouquinho a respeito dessa minha parte do esporte, enfim, dos negócios. Eu fico muito feliz, o Murilo estava comentando, de eu estar no primeiro podcast com 2 meninas aqui, com profissionais brilhantes. Isso é muito importante. Eu acho que é o caminho que eu penso, que eu sempre converso, né? Dessa representatividade feminina no esporte, que é algo que já é uma realidade, e até porque tem um pouquinho de história no meio também do futebol feminino e no esporte feminino. É algo que me deixa muito feliz. Particularmente falando, eu queria só deixar esse registro, que para mim é muito importante. Vamos lá. Depois que você falou tanto, eu fiquei até preocupado que eu posso falar de mim aqui. Vamos ver se eu estou à tua altura. Eu sou advogado, né? Fui atleta também. Joguei mais fora do que aqui, brinquei um pouquinho. Joguei no Canadá, nos Estados Unidos. Mas depois de parar de jogar, eu sou advogado de formação, trabalhar exatamente nessa área do esporte, que é onde eu sempre trabalhei, onde eu sempre vivia. Sou atleta de todos os esportes, mas imaginar, adoro rugby, enfim, sem imaginar, eu estou jogando. E nessa área do esporte, eu trabalhei no Curitiba, foi um dos contratos do clube em 2009, até aquele jogo contra o Fluminense, que o pessoal lembra aí. Quem gosta de futebol, da briga campal do Couto, era jogador do clube, tava lá e me lembro bem. E desde essa época, eu trabalho sempre depois de ser do clube, mas trabalho com vários clubes, aqui pelo Brasil também, com jogadores, com agentes, árbitros, já fui advogado da ANAF também. Enfim, não vou falar muito mais, mas basicamente eu estou muito feliz também, não só das meninas aqui, dessa representatividade que eu já comentei, mas do evento em si, que a gente já vou passar a bola aqui para a gente começar, né, matar no peito e rodar o jogo aqui. É essa questão mesmo do Sportainment, que até quem não conhece, fica a dica, do esporte e entretenimento. A gente começar a conversar, como eu sempre estou aí na minha parte empresarial, como CEO do Grupo Azeredo, na parte de gestora, de marketing, de agência de mídia, de marketing também.
é entender o esporte, o futebol, especialmente a gente está falando aqui agora, né? Como business, como negócio. Então, eu acho que para as pessoas entenderem que tem a paixão, tem. Eu sou apaixonado, só não posso falar clube. Eu trabalho com futebol agora. Digamos que eu torço para onde tem meus amigos, minhas amigas jogando, estou torcendo para todos os times. Mas é interessante a gente começar a tentar passar para as pessoas mesmo essa importância, essa relevância, a necessidade de entender o esporte de maneira como negócio. Perfeito. Muito bom, Eric. Muito bom, Murilo. Pessoal, esses são os cérebros que estão aí por trás do Futebol SA. Sejam muito bem-vindos. Bora iniciar nossa conversa, Claro, então? bora. Com certeza. E olha, para começar o nosso bate-papo, a bola rolar de fato, eu quero que vocês expliquem, né, Murilo, você principalmente, né, a inspiração por trás do Esporte SA. Então, Do Futebol SA, perdão. Então, acho que é sempre importante a gente considerar também a gente nunca faz sozinho, né? Então, eu e o Eric aqui, a gente está representando um grupo maior, né? De Neil, professora Cida, professora Andréia, mais professor Bruno, né? E mais o nosso curso e a própria instituição, né? Então, assim, é sempre um coletivo. A inspiração, ela surge de um convite, participar da reunião, e aí por isso que é sempre um contexto mais amplo, né? Então, naquela conversa a gente foi pensando, e eu sempre tive uma vontade, por vir do futebol, por ser da educação física, sempre fazer alguma coisa, ainda mais para o nosso estado. Eu vejo como também parte desse estado, porque estou aqui há 10 anos, minha filha é capixaba, então é o lugar onde que eu mais morei depois da minha cidade natal, então eu já sou parte daqui. Então, e aquela coisa da universidade, da relevância social. Só que a gente tem que pensar nessa relevância social do aquilo que a universidade entrega, pensando também o que está em consonância com a atualidade. Então a gente fala assim, vamos fazer evento? Evento tem. Mas vamos pegar os modelos de sucesso que a gente tem visto aí no mundo, que são mais modernos, contemporâneos, vamos tentar aplicar, fazer, mesmo que seja em caráter embrionário, vamos pegar o modelo da Comic Con, da Campus Party, o próprio NFL, vários recortes de grandes eventos que têm sido assim, potenciais. E quando a gente vê mesmo outros eventos, o formato e o nosso momento não é só daquele sujeito passivo, né? É experimentar. Uma coisa é eu ver o futebol, né? Claro, tem que ter experiência. Uma coisa é eu ver o futebol, outra coisa é eu experimentar o futebol. E o futebol, igual o Eric comentou, tem muito para possibilitar a pessoa a ver muito mais do que o jogo em si. O jogo é só um momento ali, ele é só parte dessa experiência maior. Então, como é que a gente operacionaliza isso e estrutura? Aí vamos conversando, vamos ver o que a gente tem. Aqui ao VV também a gente tem a parte da inovação, que sempre é um... diferencial, né? É um diferencial. Sempre, em toda formação, todo contexto, a gente vê a palavrinha inovação. Então, a gente pega como é que a inovação também ela pode chegar no debate do futebol, numa proposta de um evento. E foi aí. Aí nós sentamos, cada um foi dando uma ideia, fomos vendo o que era viável, o que dava, né? E aí a gente chegou hoje nessa estrutura que nós vamos falar um pouquinho mais para frente, tá? Mas a essência sai disso, assim, né? De muito bom. Vários elementos. Muito bom. Eu acho que a junção de esporte com entretenimento é o casamento perfeito. Exato. E aí, Eric, você tem alguma coisa para compartilhar de expectativas com esse evento? Isso para mim é até um divisor de águas, assim, que eu posso comentar. Porque como é muito legal essa história. Eu vejo muito em mim, né? Eu tô aqui desde 2013. Porque eu nem vim para ficar aqui. Vim para passear. E essa é uma história interessante, que no final de semana que eu ia embora, eu conheci minha esposa. Aí ficando, fiquei. Tô até hoje. E é algo que eu sempre, como trabalhei com esporte, infelizmente, né, eu falo isso muito triste, agora eu preciso estar querendo mudar também um pouco isso, que eu acho que tem como mudar, é a questão que eu sempre fiquei trabalhando fora, né? Rio, São Paulo, Curitiba, Floripa, Rio, São Paulo e BH. Então, é algo que eu sempre penso mesmo, até de retribuição mesmo, eu gosto daqui, eu me sinto bem aqui, minha filha é capixaba, minhas filhas são capixabas, minha esposa é capixaba, enfim. Então, é algo que eu estou confortável aqui, eu quero retribuir de alguma forma. Então, até para uma pessoa que eu gostaria de pontuar também, o Alessandro Coutinho. Isso. Meu irmão, um amigo que eu tenho, assim, muito, muito meu coração de família. E teve uma conversa com ele também. E até porque, assim, para pontuar bem rapidamente, eu faço mestrado em Sociologia Política na instituição. E minha dissertação é toda em relação ao futebol, a SAF, que a gente vai até comentar depois um pouquinho sobre isso, que é a Sociedade Anônima do Futebol, com as instituições organizadas, né? E fascistas, instituições organizadas fascistas, antifascistas, no caso. Então, é interessante você... E assim, só para deixar bem claro, eu sempre estou disposto a ajudar. E até no Estado, principalmente, que a gente trabalhou já
a gente nunca é, né? Eu sempre falo assim, a pessoa tem as coisas de poder da posse. Você não é. Eu estou. Então, eu estive como auditor, eu estive como procurador, eu estive na comissão para tentar, de alguma forma, fomentar. E aí, só para deixar também, que ela está comentando, expectativa, já dando esse link para você nesse sentido, é esse ambiente acadêmico, que meus pais são professores aposentados na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Eu cresci no meio acadêmico. Eu estou, se Deus quiser, agora sair um pouco só do corporativo, que eu sempre fui, também está nesse meio acadêmico agora, de pesquisa. E esse casamento com o VV, com as pessoas qualificadas, os profissionais que tem aqui dentro, né? Igual você, no caso específico também, a gente tentar fomentar e de uma forma que dê realmente raízes, né, cara? Que a gente tenha, não é algo que só... Não, a gente quer fazer para ter um propósito. A palavra que eu gosto muito também, e não só da boca para fora. Ter um propósito mesmo de deixar um legado, enfim, ter algo legal. Essa expectativa para a gente tentar fazer um evento que a gente, né? A gente está torcendo, a gente tá, não só torcendo, está trabalhando muito sério para que dê certo, né? Não, exatamente. Bem bacana mesmo, né? E acho que o que encaixa muito bem aí, define, é justamente a inovação, né? Queria que vocês falassem, além dessa inovação, os destaques. Como que vai funcionar, pontuar aí os destaques do evento. Pode falar, cara. Você tá comigo ali, mas o cara da experiência ali, você... A gente foi nessa ideia da gente possibilitar, vamos trazer as pessoas para acessar o futebol de uma maneira diferente, né? E aí a gente tem alguns destaques. Vou dar alguns spoilers, né? Um outro. Spoiler, né? Mas, o que eu vou falar aqui hoje, pessoal, vai ser muito melhor na experiência. Uma delas é a realidade ampliada. Isso é verdade. Pela empresa VRXP, que eles vão possibilitar para quem estiver no dia do evento ver o futebol no metaverso, futebol em algo mais contemporâneo possível. Eu sei que você brincou, Brinquei. Eu vi vídeo. Fui criticado, inclusive, pela técnica que eu usei. O preparador de goleiro do Porto olhou, você desaprendeu a cair, fazer a queda do goleiro. Falei, mas é uma coisa, por isso que não tem como descrever aqui para quem está ouvindo a gente, só vivendo, tá? É o porquê. A gente está na quarta geração da internet. A gente começou acesso, depois conexão e acesso, aí depois nós passamos para interação com as redes sociais e tal. Agora a gente está no 4.0, que é a imersão, é a possibilidade da pessoa... não dá mais só para ficar aqui, né? Tem que... a relação entre virtual e real vai se misturando, né? E aí é o que eu dou destaque, porque é o que daqui para frente. Nós vamos fazer um salto com isso aqui. Né? Nós estamos dialogando com o que está mais moderno no mundo, assim, em termos de acesso à tecnologia e produto, com o que o pessoal da VRXP vai trazer para a gente. Isso é uma das coisas só. Uma das coisas, isso aí. Só que outra experiência ali que a gente sabe que está preparando para o evento. Exato. Né? Inovação sem tradição não tem, também falta sempre alguma coisa, porque a gente sempre parte de algum lugar. Então, nesse meio tempo, a gente também vai possibilitar para quem tiver ali experiências diversas, nós vamos ter um mini-jogo, né, que nós vamos trazer os meninos do CT Gaivotas para fazer uma experiência. Por quê? Porque a base, né, se a gente está falando de algo que congrega, nós estamos falando de trazer criança, adolescente, os pais, ver um ambiente moderno. Então, é um evento multifacetado. Então, a gente tem nessa ideia da experiência que cruzasse várias coisas. Tecnologia, infância, família. Aí nós vamos também... beleza, a gente fica falando tanto das lesões dos atletas, de como é. Atleta é muito fácil, é só jogar bola. Aí nós vamos trazer o pessoal do time RB, né? Do time RB de performance esportiva. E aí eles vão possibilitar para quem estiver no dia ver o que é um treino, uma parte da preparação física de um atleta de alto rendimento. Porque eles treinam atletas como o David, campeão agora da Copa do Brasil, pelo São Paulo. Lincoln, Flamengo, né? Conheço. Então, o próprio Sid Clay, que está agora, acho que na Bulgária, e mais uns outros tantos atletas aí que o Rodrigo Bernardo, ele tem como um dos seus clientes, né? Seus clientes. Então, a pessoa que vai vir, opa, isso é o que está mais moderno na preparação física de um atleta. Então, hoje eu tenho a possibilidade de sentir o que é um exercício. Né? O que é um exercício de potência para um atleta. Então, isso é um grande diferencial. E nós vamos ter também outras partes do entretenimento. Nossos parceiros do DCE vão possibilitar as pessoas a jogarem o FIFA, né? O FIFA atual. Vão ter lá o contato lá com os videogames, né? Como é que essa era do esportes também vai se confundir. Outra discussão. Mas a gente tem um FIFA aí que também... É esporte ou não é esporte? Aí isso, não vou entrar nesse mérito. Isso daria um podcast só para isso. Então, a gente vai também possibilitar a pessoa ter a experiência diferente do futebol do joystick, né? Do console. E, ao mesmo tempo, o pessoal do DCE também vai colocar o fute-mesa, que é uma experiência aqui universitária, que a galera se amarra. E nós vamos ter o pessoal do CT
nossa rede, que a gente vai colocar o futebol, a gente tá falando de litoral, então tem também uma relação no Espírito Santo. Então, Murilo, vamos com calma, Tá que daqui a pouco ele já fala falou tudo. Tô vendo aqui. Daqui a pouco ele entrega tudo. Eu tô vendo aqui. Vou dar um cartão amarelo pra ele aqui. Fiquei muito empolgado. Mas espera lá, esse evento tá imperdível para quem quer construir uma carreira no futebol. Ah, com certeza. E, Eric, só completando a fala dele. Que deve difícil, hein? Você tem uma vasta carreira no esporte, né? Então, assim, você pegou essa evolução aí do quanto que é importante ter tecnologia, ter inovação no esporte. Hoje não se faz mais futebol sem tecnologia e sem esporte. E é isso que você vai encontrar aqui no evento, né? Exatamente. Quando você fala, assim, tirando essa parte toda da experiência, que ele já deixou bem claro aqui, a gente vai vivenciar isso na prática, né? No dia do evento, é que eu sempre menciono até, não só a parte de advogado, que eu vou falar um pouco sobre advogado também nessa que é interessante comentar, mas quando você fala de gestão e marketing, né, a gente tem aqui uma pessoa de marketing muito importante, profissional de marketing muito importante, é essa questão toda que eu falo sempre da experiência, né? Eu falo isso muito com os diretores de marketing que a gente acompanha dos clubes. É aquele pertencimento, né, da comunidade, de você ter um produto muito bem feito, muito formatado, uma experiência de dia de jogo, game day, diferenciada. Então, quer dizer, isso tudo, quando a gente fala de experiência, tem muito isso. Quando você fala de tecnologia, obviamente mudou tudo. Você mudou tudo. Quem lembra, você não vai lembrar, eu não estou lembrando que eu não era nem nascido, mas eu não era nascido logo depois. Lugar, né? Não é ali em algum lugar. A Copa do Mundo mesmo, que de 66, que teve aquela situação do gol, que a bola entrou, não entrou. Então, quer dizer, são coisas realmente que a tecnologia, de um modo geral, traz, que é uma evolução, né? Como sendo uma evolução, você está ali. E como toda tecnologia, você tem que ajustar, né? Isso faz tempo. A linha do VAR, lá no VAR, lá do impedimento. E aí, como é que você faz? Como é que você... Então, tudo é uma questão de ter essa situação. E aí você fala de preparação física, eu sei que a tua área é bem interessante, educação física, que a gente fala até do sutiã, né? Do suporte que você tem. Eu brinco até com alguns amigos que jogavam junto comigo. Não tem mais Miguel agora. Não. Porque antigamente, a gente conhecia uns amigos meus que, né, davam um trotezinho aqui, ali e tal. Hoje não. Hoje você pega aquele dispositivo, claro, você sabe onde correu, se correu certo, você marca, você mapeia tudo. O local que ele estava. Exatamente. Se ele seguiu as orientações ou não do treinador. Que eu lembro como se fosse hoje. Eu gostava de treinar, eu gostava de ver. Mas tinha amigo meu, você também foi atleta, a gente sabe como é que é. Isso é perfil de ser humano, você é de ser humano, não é só jogador de futebol. Tem ser humano que gosta de treinar, outro não gosta de treinar, gosta de... Enfim. Né? Então, isso da tecnologia que você está comentando, eu só citei aqui poucas coisas, né? Falei só do VAR, falei do dispositivo, fora o restante que aí a gente vai até comentar de vestimento mesmo, de parte de chuteiro, enfim. Que são outras situações que vão muito além também, que fazem o jogo não ser diferente no sentido da emoção, da paixão, mas ser diferente no sentido de como se joga e como você entende o jogo em si. Acho que basicamente é por aí quando a gente fala de tecnologia, acho que dá para... No esporte, nessa inovação, é basicamente por aí. E a gente vai ver tudo no evento também, né? Claro, vai, com certeza. Tá, e mais um pouco. Mais um pouco. Tá tudo certo. Para a gente completar aqui a sessão de spoiler, no nosso evento também a gente vai falar muito sobre negócios no futebol. Mas antes de entrar nessa temática, vamos voltar um pouquinho para falar sobre essa jornada de jogador. A gente sabe que tem uma competitividade muito alta nesse mercado. E eu queria saber de vocês que já tentaram carreira, já seguiram carreira nessa área, um na área mais de goleiro, outro na área mais de campo ali. Quais são os principais desafios que esses jovens que estão ingressando no mercado enfrentam e se vocês têm alguma dica para dar? Claro que não conta o segredo todo, deixa para o dia do evento. Fazer uma dupla com você, então a gente vai falando junto aqui, porque isso é interessante, que também foi, enfim. Eu gosto de posicionar muito, até a gente conversa muito com os pais. Primeiro que não é tão simples, né? A gente tem um recorte que as pessoas acham, o jogador ganha tanto e tá na mídia e tal. Gente, a gente sabe o que ele está falando, até em termos de Brasil, principalmente. Eu não cheguei a jogar aqui, você jogou aqui, você pode até falar com mais propriedade do que eu nesse sentido. É muito difícil. Não desencorajando ninguém, não é isso. Mas é entender uma realidade para você não vender ilusão. Até que você mexe com sonhos não só do menino ou da menina que joga agora, mas de uma família inteira. Então, você ter, até que você vai comentar muito, que você já falou um pouco da experiência, de quem vai estar aqui, de preparação física, de orientação, de escolinha, são profissionais importantíssimos, junto com a família, e aí você fala do agente, que agora voltou a ser agente, né? Intermediário voltou a ser agente, só nomenclatura. No sentido de que existem bons profissionais e maus profissionais. Isso em qualquer área. Então, quando você fala de agente, tem um agente que vai estar do seu lado, vai levar o teu menino, tua menina, num caminho interessante, até junto com o advogado. Mas, quando você fala, segredo não tem. Né? A gente fala, não é ser clichê de você ter que treinar. Isso é óbvio.
tem que treinar, se dedicar e tal. E você tem que entender o seu mercado, onde você está inserido, a sua posição. Vou dar um exemplo bem rápido, que eu já vou passar para você aqui para gente dar essa tabelinha. Eu jogava meio de campo. Não cheguei a ser 10, era volante ali. Mas você vai ficando mais velho e você vai enxergando o jogo, onde eu posso jogar, onde eu não posso jogar. Eu falei, Canadá, acho que tem mais a ver com o meu estilo de jogo. Então vou para lá, não vou ficar no Brasil, que não dá muito para mim aqui. E você vai ficando mais velho, eu fui recuando. Isso é óbvio. Então, quer dizer, eu fui jogar de líbero depois, porque eu cortava caminho. Então, quer dizer, então você tem que... E eu era o melhor? Talvez não fosse. Tinha gente melhor, talvez sim. Mas é você estar inserido em saber o local que você vai ser, né? Você pode se posicionar em termos de mercado, como qualquer profissional, né? Você entender, né? Que não, aqui é meu mercado, é aqui, marketing, mercado, sociologia, é o mercado, o país é aqui, a cultura que eu quero jogar é aqui, esse time joga desse jeito que eu jogo, então meu local é ali. Então você tem uma visão do todo, né? Não é isso? Eu fiz o movimento inverso. Eu comecei muito cedo no gol, mas não porque eu queria, porque eu não tinha nenhuma habilidade para. Eu comecei como atacante, eu queria ver ser Romário, eu não queria ser o Tafarel. Nenhuma criança quer ser goleiro. Mas aí as habilidades que são necessárias não tinham naquele contexto. E é isso que eu recomendo, assim, acho que como olhar de profissional, assim, muito mais do que como ex-atleta e tal. Eu penso assim, a primeira criança tem que aprender a gostar de esporte. Acho que é a primeira coisa. Ela tem que ser tratada como criança. Primeira coisa. Posso dar um parênteses para você? Claro. Não te cortando, um parênteses. Minha filha correu agora domingo uma prova, no maratoninha que teve. Aí ela tava nervosa lá e tal, só precisando do que você está falando aí. Falei, minha filha, quer saber? Se divirta. É isso aí. Vai lá, se divirta. É isso não se preocupe, papai tá aqui do mesmo jeito, vai estar aqui te esperando na linha de chegada. E às vezes isso é até uma discussão muito ampla da especialização precoce e tal. Sem querer muito papo técnico aqui, mas é fundamental, porque às vezes a gente confunde a criança de querer ela um mini atleta, que ela pode ser, e é um caminho que eu recomendo, acho que é viável você ter todas as condições para se alcançar. Mas a primeira coisa, tem que incentivar a gostar de esporte. Gostar de esporte, isso é o mais importante. Incentiva a criança a gostar de esporte, dá as estruturas, diversifica as experiências. E uma delas que seja o futebol. Minha filha fez jiu-jitsu ontem. Primeira vez. Adorou. Falei, meu Deus. A minha a gente está ensaiando colocar ela na natação. As primeiras que eu quero incentivar é natação, natação. Agora judô, tá experimentando. E tênis, assim. E assim, então a primeira é gostar e a gente tem um problema no Brasil também, que é o sistema de formação. A gente não tem um sistema organizado de formação de atletas. Isso fica a cargo de alguns clubes, e os clubes funcionam de uma forma. Tem nas escolinhas, tem os projetos sociais, e isso muitas vezes não conversa. Tem alguns muito bons e outros que são mais capengas. E isso fica muito difícil. Por quê? Porque, além disso tudo, a gente tem uma representação. Qual é a representação? Vou colocar meu filho para ser atleta porque ele vai ser o que vai me tirar. Você pode ver na fala dos atletas, né? Eu vou tirar minha família dessa condição. Então, desde cedo é colocado uma responsabilidade numa criança que ela vai ser responsável por dar uma condição financeira, uma condição melhor para sua família. Né? Então, tudo isso vai pulando etapas. Né? Então, a gente precisa organizar. Primeiro é um sistema de formação, e eu acho que isso as confederações podiam fazer, as políticas públicas podiam fazer. A própria universidade ela pode fazer dessa forma. Mas isso aí é uma coisa que eu quero comentar rapidamente, que tem a ver com o que eu passei em educação. Né? Exato. O outro ponto, não tratar o esporte como única via. O esporte ela é paralela a outras tantas coisas. Uma delas é a escola. Né? Então, a gente vê os atletas cada vez mais abandonando a escola muito cedo, pelo treinamento, pela rotina de viagem. Isso não pode, não deve acontecer. Né? A gente tem pessoas lá no UNB, por exemplo, que estudam a dupla carreira esportiva. Né? Então, esporte americano tem muito isso. Né? Você faz a faculdade para depois você ser draftado, por exemplo. Exato. Então, você já tem essa coisa da educação em si. E isso envolve muito, que eu falo muito em termos de jogo hoje. Para você jogar também, você tem que ter inteligência de jogo. Exato. Porque a gente fala, hoje em dia, o campo de futebol, mas você joga futsal no campo de futebol. O espaço é muito curto, muito pequeno. Então, você tem que entender, e isso tudo você desenvolve realmente, né, numa parte educacional, que você tem esse desenvolvimento, né, nesse sentido. Com certeza. Assim, a gente vai ter umas duas perspectivas. A gente tem uma inteligência, assim, né, o pessoal que discute as inteligências, tem gente que entende que existe uma inteligência corporal sinestésica, as múltiplas inteligências e tal. E vai ter também o pessoal que coloca que essas experiências, principalmente quando a gente pensa a questão tática hoje, que é uma discussão muito recente no campo de futebol, a questão tática, você vai falar assim, existe uma demanda processual e declarativa, que é um conceito, né, de tática e tal, que é uma demanda cognitiva, intelectual. Só que isso não é fragmentado, cartesiano. O atleta toma decisão com o movimento. Então, isso tem que ser acoplado. Então, mecanizar o movimento, que é uma coisa que a gente fez por muito tempo. Aquela ideia do...
o atleta tem que reproduzir o gesto até cansar, porque isso vai dar eficiência para ele e a eficiência e tal. Isso já é desconstruído. Isso também não significa que não tem que ensinar a biomecânica do movimento, tá, pessoal? Porque às vezes a gente tudo é polarizado hoje, né? Não, se você falou isso, você é contra a repetição do gesto. Então, não é isso. Eu, como seu advogado, toma cuidado. Aí, então, já tô avisando, tá, pessoal? Uma coisa não nega a outra. Então, é só a gente ter... Você tá falando com uma complementariedade, né? Isso. Porque, assim, quando eu aprendo a gostar do jogo, que aí vem o raciocínio, a gostar do jogo significa entender o jogo. Entender o jogo não significa entender, ficar analisando no papel. Isso. Não, entender como é que o jogo se estrutura, a inteligência tática do jogo. A gente tem hoje grupos, por exemplo, Portugal, Espanha, Alemanha. Portugal um pouco mais, né? Pelo Júlio Garganta. Eles vão fazendo uma proposta, uma abordagem sistêmica de jogo que desconstrói. Não é aquilo, colocar o menino para reproduzir o gesto apenas, não. Vou colocar o quanto mais em situações de resolução de problemas, melhor. Que aí eu concilio o gesto técnico com essas tomadas de decisões constantes. Então, são modelos que estruturaram primeiro. Então, primeiro a gente precisa entender assim, o que a gente quer como atleta de futebol no Brasil, como é que a gente vai inserir isso e dar conta de produzir. E isso não é tão simples, porque quando a gente coloca no pai, eu falo mesmo, escolinhas de esporte. Como é que você fala pro pai, pai, seu filho de 5, 6 anos, não é o momento de você querer que ele seja atacante. Né? Vamos entender que ele jogue. Aí quando você faz isso no jogo, meu filho tá ficando só. Aí o pai lá no alambrado. Pô, vou tirar dessa escolinha porque meu filho tá só jogando de zagueiro. Aí você... Então, você não é tão simples quando a gente fala aqui para analisar, assim, existe uma tradição, existe uma cultura que isso não é tão simples de desconstruir, né? Agora, já o plano do ideal, do que a gente quer, tem isso, mas, por outro lado, você tem uma outra dinâmica, inclusive das escolinhas, que é um mercado, hoje a gente está falando de negócio, é um mercado e é também um dos espaços que mais tem se constituído de formação desses atletas. Sim. Então, organizar o sistema de formação é o maior desafio. Por outro lado, isso não está destituído do que a gente é Brasil. A gente é um país desigual, a gente é um país que o aluno ainda está pensando que ele vai comer para ir jogar. Então, num projeto social esportivo, né, Érica, o aluno não é... Nós estamos falando de tática e técnica, mas o princípio básico, que é uma alimentação equilibrada, nós não temos. Então, a gente está pulando, né? Então, como é que eu vou falar de tática e técnica? O aluno não está se alimentando, ele está sofrendo violência em casa, ele não tem uma estrutura familiar, ele não sabe, ele não sabe se ele vai chegar a ser adolescente, a gente não sabe. Então tem outras coisas que vão impactar na dinâmica do futebol, sabe? É exatamente esse ponto aí que eu vou querer tocar agora, Murilo. Porque no jornalismo a gente costuma falar que o futebol, ele está muito longe do campo, né? Começa quando a pessoa sai de casa, as influências. E, assim, se tornar um futebol, um atleta de profissional, até mesmo tentar ser, requer muitas coisas, né? Com certeza. E, no aspecto legal, queria que o Eric falasse um pouco, né? Porque a gente viu até um caso recente da Larissa Manoela, por exemplo. Desde nova, teve aí carreira agenciada pelos pais, agora tem essa questão do dinheiro, é de quem? Um atleta novo hoje em dia tem um contrato milionário, rescisão milionária. Então, assim, como a criança vai enxergar esse dinheiro, os pais devem enxergar esse dinheiro, essa mudança, esse patamar financeiro. Até porque... também no jornalismo a gente fala muito, né? O futebol não é esse grupo seleto de dinheiro que a gente vê de Série A, de Série B. É a minoria. É a minoria. Acho que é 8, 10% dos atletas profissionais. Uma questão gritante, né? Da Série D, de um time que às vezes nem divisão tem, para um time de Série A, Série B. Então, assim, queria que você explicasse o aspecto legal dessa coisa que move o futebol, né? Assim, quando você fala até dos valores, realmente é gritante. Que as pessoas têm vê o Neymar, vê agora a seleção brasileira que vai jogar, quando está gravando aqui, vai jogar agora nas eliminatórias, enfim. E aquilo é um recorte que é muito pequeno. É muito pequeno. A realidade é outra, por exemplo, fala aqui do Espírito Santo, que a gente conversa muito aqui aqui do Espírito Santo, são valores que quando eu cheguei aqui não sabia que era, né, desse tipo de valor, no sentido de que é uma realidade diferente. E aí depois você começa a olhar, tem outros estados bem parecidos também nesse sentido desses valores, e eu não estou falando que é uma situação do Espírito Santo, uma coisa ruim, não, é realidade de mercado. Porque realmente quando você fala sobre o mercado local aqui, e eu dou parabéns às pessoas que tentam
buscar algo diferente para fazer aqui. Que aí você pensa, até porque a Emanuela que está aqui, ela cobre bastante, eu já acompanho muito ela nos estádios daqui já, quando ela estava dentro do jogo. Você tem, por exemplo, uma primeira divisão, e aí o que você faz? Você tenta prolongar ao máximo o calendário para que os atletas aqui eles consigam estar jogando e se manter ativo praticamente o ano inteiro. Que não é aquela situação, né, que você fala de Série A, o cara joga lá o Campeonato Carioca, o Campeonato Paulista, nos times grandes, né? Desses campeonatos. Depois tem a Copa do Brasil, você tem o Libertadores, tem a Sul-Americana, você tem um ano inteiro contrato de todos. Você não tem essa realidade. Quando a gente fala de contrato, Emanuel, a gente pensa isso porque o mínimo de contrato são 3 meses. Então, 3 meses é o mínimo que você faz de contrato. Né? E você tem, enfim. Você acontece o seguinte: você faz um pré-contrato, falando essa parte legal, só para mencionar que eu achei interessante. Você faz um pré-contrato com 6 meses. Aí eu sempre falava com alguns amigos, né, do Espírito Santo, outros campeonatos também, que se você faz um campeonato só para aquele campeonato local, regional, que são 4, 5 meses, eu faço a pergunta para quem está aqui: quanto você vai vender jogador? Nunca. Exatamente. Porque ele assinou contigo e já tem um pré-contrato com outro. Então, um dos valores, uma das receitas, quando você fala de futebol profissional, quando você fala de gestão, de SAF, essa coisa toda de compliance, governança, você não tem. E isso por quê? Porque mercado. Aí eu falo, tem que começar pela base. Mas, beleza, vamos começar pela base. Mas aí o gestor me fala, né, do clube, o dirigente, no caso, eu sempre modifico dirigente, quando é da associação, que são 90% dos clubes no Brasil, que não são ainda limitados, que está virando SAF, isso é outra conversa, enfim. Mas eu falo com eles nesse sentido e eles falam: doutor, eu não tenho como pagar nem 4, 5 meses direito, como é que eu vou fazer contrato longo? Aí eu falo: tá, você não faz contrato longo, como é que você vai começar a vender? Então, sabe, é uma situação cobertor curto, né? Que a gente entende, é uma realidade que a gente entende, porque no futebol não tem muito mistério. Onde é que você vende jogador? Como é que são receitas? Vamos lá, rapidamente. Você vende o quê? Jogador, receita de patrocínio, sócio-torcedor, que agora está começando a virar sócio-torcedor. E quando você tinha associação, para mim era associado-torcedor. Porque não era sociedade limitada, que era uma associação, porque como é que é sócio-torcedor? Nome fantasia. Tudo bem, faz parte. Direito de televisão, Estatuto de Solidariedade, você não tem onde fugir. As receitas estão ali. Então, se um grande ativo que você tem, que é da receita, é em relação à venda do jogador, você não consegue fazer, você já perde. Então, quando você fala em relação a isso, até os meninos, é você saber blindar, né? Saber blindar, que eu digo, em termos de bons contratos, bons agentes, como eu comentei anteriormente, que existe não só não tem só, como que é a profissão, agente ruim, não, tem gente muito, muito bom também. Muitos bons agentes. Então, você saber se cercar de pessoas nesse sentido, que tem esse conhecimento e essa visão de blindar e entender que é um ser humano por cima de tudo, né? Isso aí. Porque aí você começa a ver os contratos que a gente vê, muda a vida da pessoa, claro que muda. Muda na família, algumas gerações. E tem situações que, e isso eu posso falar tem em relação a uma experiência própria, como eu joguei futebol. Eu já fui em comunidade, bem rápido esse parênteses, um jogador me levou, no Rio de Janeiro, para jogar com ele. Aí eu fui. Falei, não, já joguei bola, vou lá, né, tranquilo, na comunidade. E você entende, né, aquela relação que ele teve ali, onde ele chegou, aquela situação que ele ainda tem com a sua comunidade. Então, aí vem esse lado até sociológico, tá, gente? Que da sociologia política que eu faço em relação a essa parte do futebol, que eu gosto de ver isso. Só para fechar até com essa frase que eu sempre utilizo, o pessoal falou muitas vezes assim, você deve ter ouvido isso também, né, Murilo? O que fica no campo, fica no campo. Eu sempre odiei essa frase, não tem nada a ver. Que para mim, o campo é um retrato da sociedade que você está inserido. Então, sabe? Então, eu acho que me alonguei um pouquinho, mas nesse sentido que você falou até dessa parte de blindagem, mas a blindagem vai muito além, né? Que contrato você faz? Você buscar bons profissionais, você busca. Mas é você entender toda essa sociologia, essa parte do ser humano, que é fundamental para você entender, né? Uma inserção mesmo de um menino que vai começar até alguns momentos sustentar a família numa idade que ele estava ainda adolescente quase. Não, pois é, eu fico lembrando muito. Assim, a gente tem vários exemplos de atletas, não só no esporte, né, de burnout, overtraining, mas para mim um exemplo simbólico, assim, é o Adriano, né? De um dia ele sobe no Flamengo com 16, 17 anos, né? Isso, 16, 17. 17, aí aí sai Adriano do Complexo do Alemão para virar Adriano Imperador na Itália. Você imagina um adolescente de 18 anos, o que isso é na cabeça deles? Que não teve um processo de formação, não passou por toda uma estrutura. Como é que é isso? Aí o pessoal não entende. Às vezes, como é que o cara com 30 anos aposenta? Será que ele deu conta disso tudo? Exato. Né? De lidar com tudo isso. Pô, eu sou Adriano do Complexo, aí do outro ano eu sou Adriano Imperador. É porque não é isso. O jogador também ele aposenta e tem que pensar, em muitos casos, ele tem uma vida inteira, além do que ele viveu, depois. Tem uma outra vida. O jogador morre 2 vezes, né? Isso, quando ele acaba a carreira e depois... a transição de carreira e tudo isso. Mas eu fico pensando muito nessa transição que nós estamos comentando da infância com o profissional.
O exemplo do Adriano, para mim, acho que era uma discussão que tinha que ser feita menos meme. Eu acho que a discussão do Adriano é muito meme, assim, pra gente entender, às vezes, talvez uma coisa muito mais séria. Eu participei disso, só um parênteses assim, sem citar nome, obviamente. Sério. Eu participei disso quando fui dessa comunidade, que eu fui na comunidade, e como carioca, né? Eu sou carioca, e eu sempre gostei dessa sociologia. Eu vi na favela, quando você entra, os meninos desse pequeno, quem tá olhando pela câmera vai ver, pequenininho, com um fuzil maior que ele, e você olha aquela situação que não é normal. Desculpa, não é normal, né? Enfim, essa é outra discussão. E você entra na comunidade, e eu comentei com esse jogador que estava comigo, vem cá, minha mochila, como é que eu faço com minha mochila aqui agora, né? Então, Totô, tá em casa. Você tá comigo aqui, ó, fica de boa, dá a chave aqui, deixou a chave lá. Então, assim, aí, claro, isso é uma visão de mundo de outra situação, que a gente vai falar de outra parte sociológica, mas você entender onde o atleta vê a cultura, a mudança que tem na vida da pessoa. Por isso que eu falo de agente, quando você fala até do menino, eu sempre falei, eu advogo muito pro agente, né? É o agente entender aquele menino e entender culturalmente mesmo, com a família inteira, sentar com a família, vem cá. Eu até falava muito isso. Na época, um amigo meu era baladeiro, falei, você tem certeza que vai jogar em tal lugar? Aí que você saber orientar. Lá você não pode tomar cerveja na rua. Você tem certeza? Quer ser preso? Você quer ir para tal lugar na França, que eu sei lá o imposto é tanto. Você quer ganhar quanto quer ganhar no imposto que você está tirando? Então, legalmente falando, tem até essa parte que a gente pode usar, a pessoa que está lá, o atleta, entender, né, exatamente onde ele está sendo inserido. Eu vou comer o quê? Qual comida? Não vou entrar em nomes, né? Voltei porque não tinha feijão. Você não sabia que não tinha feijão lá? Mas é uma escolha, né? A gente vê muito atleta indo pro Oriente Médio, jogar no Catar, jogar na Arábia Saudita e pega esse choque de cultura, né? Exatamente. E até essa questão do Adriano, a gente vê isso na criança, no adolescente que vê o dinheiro, mas a gente também vê em caras experientes, como aconteceu recentemente com o Richarlison, que deu a declaração após o jogo da seleção, né, que vai procurar ajuda. E isso daí até envolve um outro ponto que a gente começou falando aqui, da tecnologia, porque já está tão inserido nesse meio que uma coisa que fala vira outra, que vira meme, o cara que é engraçado e não pode ficar triste, perde. Toda essa questão, né? E você vê assim, nesse tempo que nós estamos falando, tanto de coisa que o futebol, ele só foi o ponto de partida para uma discussão muito mais... Essa é a ideia do evento, não tem como a gente falar de futebol sem considerar as variáveis que estão no contexto do futebol. Né? Então é isso, o futebol é isso, pessoal. O futebol é parte da identidade do brasileiro. Então, se a gente fala para falar de futebol, nós vamos começar falando do nosso time, mas daqui a pouco nós estamos falando de tudo mais que está acontecendo. Longe, assim. Então, mais uma coisa bem rápida. A amiga minha, ela tem um podcast, ela tá só no Instagram mesmo que ela tá lá, enfim. Ela foi passar um fim de semana inteiro de clássicos na Argentina, por exemplo. Eu falei, cara, eu queria ter contigo. Porque até tá vendo com minha filha, explicando minha filha, né, que a gente é do meio, que participa. Teve o jogo do Racing Independente, eu falei, esse é o clássico de Avejaneda. Os clubes ficam a 200 metros. Aí o Racing tem a torcida tal, que é a Laguardia Imperial. Isso pra quem gosta de futebol, tô falando eu que sou apaixonado, enfim. Aí, por quê? É muito além só do campo. Não, claro. Boca e River, ela foi ver Boca e River. Aí depois ela foi ver, eu falei, vai ver um jogo que ninguém conhece, que eu fui lá já. É no sul de Buenos Aires, é Lanús e Banfield, que é o clássico da região. Então, quer dizer, isso é cultura. Eu também acho, mas nada compara Cruzeiro e Atlético. Quem morou em Minas não sabe o que é um Cruzeiro e Atlético. Você não sabe que é ficar uma semana sem ir pra escola. O Cruzeiro perdeu a vaga pra Copa do Brasileiro de 99, assim. Então é outra história, porque assim, a cidade meio que se movimenta em torno dos times. Quem vai em Belo Horizonte, você pode ter certeza, você chegar em Belo Horizonte, eles vão notar que... Principalmente o outro lado lá em Vespasiano. Vespasiano vai chegar para você e vai falar assim, vai esperar um pouquinho, mas você pode ter certeza, o atleticano vai chegar... E aí, é galo ou não é? Ou então, é sempre. O cruzeirense não. O cruzeirense já é mais comedido. Mas o atleticano, não. Ele vai em algum momento, ele vai soltar aquele atleticano. Agora tem arena, hein? E agora tá mais... Tem arena. Já tem um tempo que eu não vou em Minas. Meu cunhado é atleticano. Mas assim, é pra você ver, porque isso é o futebol. O futebol, aí a gente entra no campo da alegria, do entretenimento, né? Porque é isso, a paixão, o lugar é muito importante pra gente entender o próprio evento e tudo que a gente consome do futebol, o lugar que o futebol ocupa na nossa sociedade. Ele não é só um esporte. Exato. E é isso que a gente precisa explorar mais, inclusive no campo dos negócios, inclusive no campo da organização, da inovação. Você dando essa aparência do negócio, que eu não sei se eu estou trocando a pau das meninas, mas só para deixar isso aí, já me vem isso aí. Quando você fala de negócio, de atleta, a gente que está nessa parte de gestão, né, de assessoria também, como advogado, principalmente,
É você entender e comentar com o atleta onde ele está inserido na sociedade, no sentido até das marcas procurarem ele. Exato. Tem de perfil de marca. Você está usando o quê? Qual o perfil daquele atleta? Que marca que vai buscar? A menina, né? Vamos falar com a menina do marketing, profissional brilhante do marketing aqui. Ele entender isso. O que ele está vendendo? Por exemplo, quando ele assina contrato comigo com uma marca de roupa, por exemplo, tem que entender os deveres, direitos que ele tem naquilo ali. Exatamente. Para não usar uma outra, profissionalismo, como é que você faz. Então tem toda uma questão que vai muito além. Não, sem dúvida. Vai muito além, entendeu? Então, assim, isso é fundamental, dele entender essa parte do marketing, o atleta, quando você fala de profissionalismo, o que a marca está querendo buscar com ele. Entendeu? Que perfil de marca. Por exemplo, uma marca uma vez me procurou, uma chuteira me procurou. Eu falei, tá, mas o que você quer passar? Você me dá o briefing. Sim. O que é chuteira? O que é diferente do quê? Qual o perfil de atleta? É uma rápida? É uma que tem mais classe da bola, de talento? É uma que é politicamente ativa nas redes sociais? Qual o perfil? A gente acha. Então, e isso é importante do atleta entender esse posicionamento também. Sim, o futebol é carreira, né? O futebol ultrapassa o campo com total certeza. E aí, olhando agora um pouquinho para a inovação, para a tecnologia, a gente sabe que tem muitos avanços acontecendo no mundo do futebol. E eu queria saber a opinião de vocês, o que é que vocês acham que vem aí como mais promissor, tecnologias no VAR, enfim, vamos especular aqui. Hoje, todo segmento você vai ter a presença da tecnologia, né? Então, a gente está falando da realidade ampliada, né? Com os óculos de realidade virtual e tudo. Isso já é uma realidade. Hoje você tem a nanotecnologia, você vai ter a inteligência artificial, então você vai ter esses dados mensurados de maneira rápida. Hoje a televisão faz isso. A televisão mostra para você um recorte estatístico de calor, de deslocamento, GPS quase em tempo real. Isso nos setores hoje, então você vê os clubes cada vez mais, os clubes de Série A, né? E os clubes das primeiras divisões investindo em departamentos mais recheados. Antes era só fisioterapia, preparação física, treinador. Hoje não, você tem analista de desempenho, você tem uma série de pessoas que vão trabalhar para quê? E isso é tecnologia, né? Como é que você vai assistir um vídeo de 200... O cara vai pegar ali e ficar vendo ali, transformar aquela estatística toda ali. Ao mesmo tempo, você tem as tecnologias de campo. Quais são as tecnologias de campo? Você tem o GPS, que o Rodrigo Aquino vai falar com a gente um pouco mais. Você vai ter a própria tecnologia do VAR, que vai para ajudar esse jogo tentar ficar mais justo. Né? Nós vamos ter, além disso, os clubes investindo em alguns tipos de tecnologias alternativas, por exemplo, os streams dos próprios clubes, a televisão dos próprios clubes. Né? Então, é inevitável. E a tecnologia, desculpa, tá? A tecnologia também no vestuário. Isso aí. Porque você está falando isso de tecnologia de inovação de clube, até uma coisa que você vai ficar muito feliz em termos de clube, que eu vou comentar agora, mas uma grande amiga minha, Débora Saldanha, ela é gerente de inovação, né, do Galo. Então, ela tá viajando aí, viaja pelo Brasil inteiro, até foi no Real Madrid, agora também na Espanha, enfim. Falar desse movimento que ela, nessa parte toda da Arena, eu acompanhei muito de perto essa parte, todo esse processo com ela. Ela veio aqui no Espírito Santo, no evento que teve do Sebrae, comentou lá junto com o rapaz do Flamengo, esqueci o nome dele agora. E isso foi do Flamengo que estava junto com ela, o gerente de marketing do Flamengo veio junto com ela. Ela passou o dia comigo aqui. E a gente conversou muito sobre isso. Até em termos de contrato jurídico, como advogado, as oportunidades que você tem ali, NFT, não sei o que. Então, quer dizer, são coisas que ela falou assim, Eric, vamos conversar de jurídico. Eu falei, você quer conversar de jurídico comigo? Porque, olha só, tá tendo isso aqui, o lançamento disso aqui. Como é que se... É verdade. Como é que você blinda isso? Como é que você faz isso? Tá, você já tem direito de imagem, contrato de imagem, mas é o mesmo contrato de imagem isso aqui do outro? Ou não? Então, cara, são discussões interessantíssimas que as pessoas têm que entender que se você ficar parado no tempo, você não vai lugar nenhum. Não tem como. Hoje você está num contexto são detalhes. Hoje a performance ela é medida pelo detalhe. Não é só mais... As marcas de roupa agora, isso, né? De você ter a roupa, que o suor... Quer dizer, são detalhes. São detalhes. Então, o detalhe de performance... vamos fazer uma analogia com 100 metros rasos. Tenta baixar 0,3 segundos para bater o recorde. É verdade. Sim. Então, assim, e a mesma coisa no detalhe do futebol. O futebol, o detalhe é a fisiologia, são os dados lá dos indicadores biofisiológicos que hoje você tem, o cara pega lá, isso aqui, então o momento da... Você pode jogar, você não pode jogar. As escalações, se o atleta aqui está desgastado, né? Exatamente. Fisiologia aqui pode jogar, não pode, treinador. Aí vamos lá, a gente está falando de futebol, mas falando até dessa parte médica, a parte também da gestão de equipe, gestão de pessoas, todo mundo junto, e aí? Senta aqui todo mundo, vem cá.
Vai jogar ou não vai jogar? O que você diz pra mim? Eu sou teu treinador. Aí você começa a conversar. Pois é, você fala, não, isso aqui, ó, tá vendo? Ó, o dado da fisiologia... Qual o risco... Digamos que eu sou o treinador. É isso que eu ia falar, digamos que eu sou o treinador. Qual o risco que eu tenho? Ele aguenta quanto tempo? Então eu te pergunto, se eu fosse treinador, quanto tempo ele aguenta jogar? Pô, a gente tá precisando dele, será que vai ter muito problema? Aí você começa... É isso. Isso traz previsibilidade, É isso. né? Isso. Assertividade pro jogo. E é detalhe, né? Nós estamos falando, então, se a tecnologia, ela entra numa fronteira que vai ser detalhe como outros esportes já fizeram. O futebol ainda demorou um pouquinho, né, para incorporar em alguns setores. Porque você pega a preparação física no futebol, ela não teria avançado tanto que ela avançou sem tecnologia. Claro. Você hoje tem... Desculpa, tá, mano? Eu me empolgo. Você vai fazer... Não só na preparação física, né? Você tem todo um equipamento da preparação física, da área da fisiologia, que vai te mapear todo o atleta na parte metabólica. Exatamente. Aí os caras também, na parte tática a gente tá precisando. Aí você pega um teste, por exemplo, Futset. Você posiciona, acho que 8 câmeras em diferentes partes do jogo para você tentar prever algumas ações, que é a tática e a complexidade, só que ao mesmo tempo você tenta também para melhorar aquilo ali em termos de performance. Então, assim, tecnologia... Só que ao mesmo tempo da tecnologia, tá? não me empolgando, mas falando contigo um negócio que eu lembrei também aqui agora, quando você fala isso, nada também... Isso que você está falando é a complementação, né, da relação do habilidade de você ler jogo e tudo. Que eu lembrei agora de um amigo meu que estava até aqui um dia desse, o Thomas Federspiel. Ele hoje voltou a trabalhar, voltar a morar no Rio, e ele foi do Hoffenheim, Bayer Leverkusen, clubes alemães, e hoje ele está no Nottingham Forest. Ele é scout do Nottingham Forest. Estava viajando, estava no Argentina, no Chile. Então, a tecnologia, eu lembro que conheci ele em 2009. Então, a tecnologia naquela época, como ele analisava jogador, era uma situação. Hoje, assim, Eric, mudou muita coisa, mas ao mesmo tempo, voltando a essa parte da leitura, ele vai pessoalmente nos jogos do Sub-20 no Chile, para ele entender isso que a gente está falando, da tecnologia, ele aumentou e está indo aqui, mas ele tem que entender no campo se o rapaz sabe tática, se ele sabe ler jogo, como é que ele é com os outros, com os outros, como é que ele é com os outros jogadores, se ele conhecer a família, quer conhecer alguém da família, para conversar. Então, né, muito além de só ter a tecnologia. Isso não é, óbvio. É o lado da paixão do ser humano, enfim, que a gente não pode esquecer isso. O componente humano vai estar sempre ali. O que é intrínseco humano, a tecnologia jamais vai roubar. Exatamente. E, ao mesmo tempo, isso não muda o que faz o futebol ser o encanto que ele é, a imprevisibilidade. Por mais que a gente saiba assim, times são favoritos, mas veja essa última rodada do Brasileiro. Veja as últimas rodadas. Você fala assim, é isso que torna o componente de imprevisibilidade, ele é fundamental para o sucesso de uma paixão, né? Porque o time que era líder tomou 4, o outro ganhou 2. Então, assim, né, isso também é um ingrediente que é só... Por isso que o humano ainda vai ser sempre diferencial nesse tipo de esporte que nós estamos colocando, que é o futebol. E essa questão da tecnologia, eu vejo de uma forma fantástica quando se trata da saúde do atleta. O atleta hoje, há muito tempo, ele machucava o joelho até ter aquele diagnóstico, até saber quando se vai voltar. Hoje em dia, machucou no intervalo, o repórter no final do jogo já sabe o que está acontecendo, qual é a probabilidade dele voltar, a previsão, se vai voltar em alto rendimento. Isso aí. É outro muito bem lembrado também. Hoje você tinha um ligamento cruzado, o cara... Artroscopia, lembra? Artroscopia. Quantos jogaram com filtração aí? Grandes atletas. Hoje não, hoje o cara teve uma lesão grave de joelho, em um ano ele já está de volta, assim, 6 meses, dependendo, 6 meses entre cirurgia e fisioterapia e entrada no campo, ele já está de volta. Isso era impensável. Então, assim, a tecnologia... Só que a gente toma aquele cuidado, né? Sempre nas outras discussões que envolvem tecnologia. A tecnologia vai tirar tudo. Onde que fica o humano nisso aí? Né? Então, não, gente. Acho que é o tempo. O tempo, assim, eu não acho que o futebol vai perder isso. Eu fico pensando... Os exemplos, né? A gente tem, por exemplo, essa coisa, eu lembrei do filme lá do Moneyball, né? A gente falava como que demorou ter o scout aqui no Brasil, a questão mesmo de estatística, fala, o departamento, precisa ter um departamento de estatística. É verdade. Aí um cara lá do Dubai precisou virar filme. É verdade, do Oakland Athletics, do beisebol. Brad Pitt lá e tal. Então, assim, vem para auxiliar. É a mesma coisa, você querer assim, não dá para um juiz, um bandeirinha, ter uma leitura tão rápida de algumas coisas. No futebol, que o cara corre 12 quilômetros em média, 12 km, às vezes com a intensidade, quase 20 km por hora. Talvez até hoje, gente, desculpa, eu não lembro de qual, tá? Talvez eu esteja falando alguma bobagem, mas é uma velocidade impressionante. Não é um atleta dos anos 80. Né? Não é? Então, assim, também há um componente que o humano tem limitações. Então, a tecnologia ela vem para tentar tornar mais justa. Ao mesmo tempo que a gente colocou outro ingrediente, que hoje a gente discute sobre VAR.
Você falou tanto de VAR, você falou tanto de juiz. Da linha, você a marcação da linha. Não, impedimento. Acho que todo mundo aprendeu o impedimento. Assim, era muito difícil de entender o impedimento, todo mundo está aprendendo por causa do VAR. E é até o próximo ponto, né? Na questão do juridiquês, que eu queria falar com o Eric um pouquinho. A gente vê novas tecnologias chegando no futebol, isso também mexe com o direito um pouco, né? Uhum. Vou entrar com um processo por conta de uma imagem, vou entrar... Isso também mexe com esse lado legal da coisa? Claro, exatamente. Eu até acabei adiantando um pouquinho da outra pergunta, mas eu só vou complementar um pouquinho. Isso que eu falei das NFTs, enfim, outras situações que não existiam até então, que existem agora. Então, é uma situação nova. E quando eu sempre falo isso, onde eu vejo algo novo, eu vejo oportunidade. Então, eu vou muito por esse caminho. Então, quando você fala nessa parte toda, você tem que entender a parte de contrato de imagem, por exemplo. Aí, claro, a justiça, de modo geral, ela começa a limitar e a delimitar algumas situações com o decorrer do tempo, até porque vai acontecendo, você vai entendendo melhor a situação e você consegue com isso, com jurisprudência e outras situações, você entender melhor como é que funciona aquilo ali. Então, quando você fala isso de juridiquês nessa área, eu falo sempre para quem é meu aluno, enfim, também da área de direito, é você entender com oportunidade. Entendeu? E no sentido de quê? De você observar os players, a gente não gosta de falar muito inglês nessa parte, mas enfim, está dentro do contexto, de você observar e você, por exemplo, nessas novas tecnologias que estão existindo, você tem um contato direto com o departamento de inovação e marketing do seu clube, o que tem ali? O que tem de novidade? Quando você fala de clube, só para deixar bem claro, televisão, né? Você tem televisão própria do clube. Que tipo de contrato você tem? Quem faz? Eu sei que eu estou falando que tem vários modelos que eu não vou entrar, que são um outro podcast só disso. Quais são os modelos de negócio que tem no futebol? Quem é responsável por aquela produtora daquele clube, daquela TV do clube? É o clube? Não é o clube? É a de fora? A de fora, você também da área de jornalismo sabe muito bem como é que funciona. Então, quer dizer, isso tudo, a gente está falando de uma situação de clube, mas que envolve tudo. Então, por exemplo, eu tenho uma agência, eu particularmente tenho uma agência de mídia. Para fazer mídia, eu tenho que entender onde que eu estou inserido naquilo ali. A produção é minha, quem faz aqui, quem faz a captação aqui, quem faz o contrato aqui. Então são várias situações que a gente está falando demais, né, gente? Acho que já consumimos um tempo que é razoável. Deixar de falar 2 horas, que eu mais, porque... Não, tem mais um minutinho, tem mais um pouquinho. O pessoal aguenta. O assunto tá bom. No final eu vou fazer uma revelação, tá? Só por causa do Atlético. Aí eu faço essa revelação. Vamos mudar do time? Não. Eu vou fazer uma revelação. Porque senão preocupado que os atleticanos vão ficar... Vão ficar muito chateados. Mas eu vou contar uma que tem a ver com o que nós vamos falar. Desse lugar da paixão e o lugar mais... Então tá bom. Mais concentrado, mas no final... Deixa eu ver até o final. Aguenta aí, pessoal. Aguenta aí. A gente pesquisando aqui, montando a pauta para o nosso papo, a gente encontrou um dado muito relevante, só comprovando o quanto o futebol move essa grande indústria. E só no Brasil, o futebol já move mais do que 52,9 milhões na economia. E aí, eu queria puxar um gancho agora, falando um pouco sobre dados, falando um pouco sobre o mercado, efetivamente, do futebol. Na visão de vocês, o que tem de mais oportunidade para o futebol? E também, Eric, trazendo um pouco mais para esse lado do direito em si, o que tem relacionado a direito de transmissão, termo de contrato, o que é importante as pessoas estarem ligadas? E também pensando como que o negócio do futebol pode extrapolar a carreira. A gente está falando aqui com um advogado do esporte. Então, vamos fazer esse bate-bola aqui rapidinho. Rapidinho, vou tentar ser rápido mesmo. Quando você fala em relação a primeira parte da pergunta, né? De você entender foi como negócio? Agora fiquei até perdido. Como negócio, né, que você falou, né? Essa parte toda de negócio, oportunidade de contrato. Eu vejo assim, o esporte, eu sempre brinco até da ESPN, primeiro o E é de entretenimento muito mais do que esporte, né? Do esporte americano que eu fui muito perto, vivenciei, enfim. Essa parte toda. Quando você fala até de transição, quando você fala de você entender, enxergar a oportunidade no futebol, você fala comigo como advogado, ao mesmo tempo eu faço parte de gestão, com gestora e marketing. Só aqui você consegue pensar comigo qual a oportunidade. Tá, o atleta chega, eu sou advogado dele, eu tenho uma situação que eu posso ajudar na gestão de carreira de alguma forma com ele, e tem toda a parte de marketing, está ligado também em termos de agência. Então, só aqui eu já dei um exemplo bem rápido que a gente pode falar. E assim, quando a gente fala, agora que eu lembrei, a primeira parte que é importante, você fala de liga. Né? Por isso que eu falei do americano, do esporte americano. É liga. Quando você fala de liga, você fala de conjunto. Para você, em bloco, você tentar pleitear direitos em bloco. Né? Você fala de liga americana, né? NBA e tal, você tem owners, tem dono. Isso é um caminho agora que a gente está falando já em relação à SAF no Brasil, Sociedade Anônima de Futebol.
Aí vem o que com a SAF? Compliance, governança, gestão. Quer dizer, pessoas diferentes no meio, profissionais qualificados com outro perfil, que a gente começa a ver. Não que isso seja ruim, até um amigo meu, Felipe Chimenez, ele fala muito isso. Não é porque você tem um dirigente anterior que não é remunerado, é ruim, e você tem um gestor remunerado bom. Existem exceções. Claro. Isso não é uma certeza absoluta. Mas eu falo isso em relação a você se qualificar profissionalmente para as oportunidades que você tem quando você fala o negócio do futebol como negócio, como empresa. Isso. Isso até ver rapidamente com a minha dissertação de mestrado, quando você fala até das SAFs que são constituídas de diferentes SAFs. Uma SAF, eu digo personalíssima, personificada. Você tem o Teste do Botafogo, Ronaldo no Cruzeiro, no teu time. E você tem outras que você tem do Bahia, que é do Grupo City, que é outra situação. Você tem do Rio Branco aqui do Espírito Santo, que eu acompanho de perto. O Curitiba, que é um fundo de investimento da Tricorp e tal. E qual outro que eu estou fazendo, gente? Até esqueci do meu mestrado, do Vasco. Você tem a 777, que é outro tipo de situação. Então, quando você fala isso, só para agora realmente resumir essa parte, as oportunidades que você enxergar o futebol como business, como negócio, como você levantou aí, o que move. Se quiser um dia falar só sobre futebol feminino, eu gosto de falar só sobre futebol feminino também, um dia se quiser comentar, do mercado que é, a Copa do Mundo que está aí, enfim. Eu acho que seria isso para eu poder passar para o pessoal aqui das oportunidades que existem no mercado. E eu, assim, falando das oportunidades do negócio, eu fico vendo que hoje é um investimento na área da cybercultura, redes sociais, monetização alternativa, isso é importante, os clubes pensarem, investirem nesses streamings. Outros ingredientes, por exemplo, o crescimento das escolinhas e franquias, a gente tem também o próprio entretenimento, como é que você vende o entretenimento no caráter mais população, né? Então a gente vê assim, nossos alunos mesmo, eles têm espaços para futebol, e não só no futebol, então assim, está extremamente aquecido. E o investimento em tecnologia, né? Que todo mundo que dominar os códigos, softwares, aplicativos, vai ter possibilidade de enxergar algo muito promissor. Então, o lado da inovação eu vejo muito, muito nesse ponto. E, ao mesmo tempo, a gente não vai perder áreas clássicas. Quais são as áreas clássicas? Preparador físico, sempre vai precisar de um preparador físico, nós vamos precisar de um fisioterapeuta, vamos precisar de um nutricionista. Estamos discutindo agora também a presença do psicólogo, que para mim já deve ter discutido muito mais tempo. O psicólogo dentro do espaço do esporte. Verdade, eu tenho alguns amigos assim. Então, assim, nós temos vestuário e calçados. Então, assim, todo o mercado do esportivo, ele está extremamente aquecido. Eu acho que algumas coisas que o Eric trouxe muito bem são coisas de aprender a lidar com esse lado da fronteira que vai no campo do jurídico, nessas transições, que agora envolve o campo da tecnologia e o cyberespaço, a própria ideia da SAFs, é aprender a lidar com isso. Mas eu vejo todos os segmentos possíveis de crescimento. Outro que o brasileiro consome muito pouco, né? São os produtos licenciados. Né? A gente consome camisa só. Camisa. A gente não consome outros produtos. Exatamente. Né? A gente não consome boneco, a gente não consome a peruca do Varejão quando ele estava no Cleveland Cavaliers. Isso é uma coisa que eu converso muito com a parte de marketing dos clubes. A minha parte da gestora, eu falo muito isso. Vamos cá, o que você tem de produto? O que a gente pode licenciar aqui agora? Exato. Dá para criar um mix de produtos gigantesco. Exato. Os clubes até tentam, mas eles não conseguem. Você olha, aquele alcance, me incomoda, sabe? Você olha a lista, vem cá, o que você tem de produto licenciado? Falei, gente... Você não precisa ser dono da fábrica, não. A gente faz aquela ligação. Fulano é dono do chinelo, bota aqui o chinelo aqui e tal. A gente faz o contrato, são oportunidades, são receitas que os clientes não têm. Vou dar um exemplo, assim, marca de cerveja. Não vou falar o nome da marca de cerveja, obviamente. Mas ela lá em Minas, ela resolveu. Ela e o supermercado que patrocina os clubes também. A marca de cerveja concilia o clube, o rótulo, o escudo do clube. Aí o cara que toma aquela cerveja, os cruzeirenses, vou tomar aquela cerveja ali. Por quê? Porque ele associa ao clube. Mesma coisa. Patrocinador X, que os clubes ainda eles pensam nisso, mas tudo eu acho que não é que não pensa, é estruturar como angariar mais isso. Você tem um patrocinador X de determinado calçado na roupa do seu time. Se tem uma relação boa, qual a chance de você comprar o calçado do concorrente? Nenhuma. A gente faz essa escolha, mesmo que involuntária. Não vou comprar tal porque não patrocina meu time. Então vou dar dinheiro pro vou dar dinheiro. E isso os clubes até pensam, tem esse valor agregado, mas isso não é sistematizado, que é aquela coisa que a gente volta na discussão anterior.
o maior problema do futebol brasileiro não é um problema de futebol brasileiro, é um problema de cultura, de organização, de estrutura nossa enquanto sociedade. É daquela coisa que a gente tem, não vamos planejar aqui daqui 10 anos. Não igual a gente, como brasileiro, né? Eu sempre gosto de me pôr também dentro do problema, porque não adianta ficar apontando. A gente, como brasileiro, planeja mal, se organiza mal, se estrutura mal. Isso vai para o E só para deixar esse parênteses bem rápido, tem a situação também do futebol feminino. Quando você fala de marca, tem situações que eu já participei de negociações assim, de você pegar uma marca, de você inserir justamente no desenvolvimento do esporte como um todo. Isso. Não só como um time específico, mas como um todo. Exato. Então, aí você fala, claro, você vai desenvolver uma marca, você vai estar aquela coisa, e é um mercado que aí você pensa nas oportunidades que tem. Claro que tem. Aproveitando o gancho, para não dizer também generalizar, tem algumas iniciativas legais, né? Por exemplo, você tem as lojas do torcedor, que tem algumas como a do seu time. Seu time não, né? O time da Lívia. Não é meu não, gente. Você te garanto que não é o meu. O time da Lívia, desculpa. Nada contra, mas não é o meu. Pode falar, né? Pode falar. O Flamengo, o Flamengo ali, você pega a loja, se você vai no shopping aqui da região, você vai ver a loja do Flamengo, dificilmente ela vai estar vazia. Então você tem alguns cases de sucesso que poderiam estar, que aproveita-se muito mal esse mercado assim, de licenciados. E trazendo minha contribuição de marketing aqui para a roda de conversa, quando a gente olha para a construção de marca, um dos grandes desafios é tornar os consumidores apaixonados pelo produto. Exatamente. E quando a gente faz essa cocriação junto com os clubes de futebol, a gente corta essa barreira, porque já há um nível de paixão muito alto. Eu, por exemplo, sou flamenguista, mas eu não sou tão assim do futebol, não assisto muito jogo. Mas sempre quando é aniversário da minha mãe, eu vou na loja do Flamengo. Eu sempre compro um presente do Flamengo, não tem outra coisa. Ela só vai gostar de coisa do Flamengo, e é isso. É isso. Se você sabe, igual no meu doutorado, né? O membro da minha banca é vascaíno. Eu fui lá e comprei uma camisa do Vasco pra ele. Não vai muito longe. O meu sogro é flamenguista. Quando eu comecei a namorar minha esposa, meu primeiro presente foi o quê? Fui na loja do Flamengo comprar pra ele. E não sou flamenguista, nada contra. Livro. Tem um amigo meu que ele era apaixonado pela menina, saiu o livro do Galo, ele foi lá e comprou o livro. E ele era cruzeirense roxo, assim, ele contando. Eu falei assim, mas não tem problema, vale a pena. Foi lá e comprou o livro na época era Galo Paixão Centenária, ele levou a gente correndo dele, assim, não, mas vale a pena e tal. Ultrapassa as barreiras. Pois é, então é isso. E essa questão do licenciado eu gosto muito de um cara que fala de negócios, que é o Rodrigo Capello. Eu escutei... Escutou qual? Escutei todos. Então, todos também. Aí, ó. Todos. Acabou do Brax agora. Foi dividido em dois. Que eu até lembrei, falando nessa questão de venda de camisa, de produto licenciado, né? No Brasil, ainda se há uma cultura muito ruim, mas até dá para entender, às vezes, do pirata, do stream, daquele que não é, daquele famoso esquema honesto que não tem nada honesto, né? Então a gente vê esse mercado aí também da pirataria, né? E como isso influencia no lucro dos clubes, Legal. Né? Às vezes não influencia no do Flamengo, que vende a camisa a R$300, mas talvez influencia num outro que tem uma camisa de 100. Não, isso, assim, eu tenho que tomar cuidado com o que eu vou falar isso aqui. Mas eu não acho que o... Não vou falar, não. Não vou falar, não, porque... Pensou melhor. Depois toma cerveja. Outro dia eu vou falar sobre essa questão da... No evento que não tem câmera, quem sabe? É uma questão social que envolve muitas coisas. Às vezes, eu gosto muito de falar de produto licenciado aqui no futebol capixaba, que poucos clubes têm, que a gente vê agora. Se eu quiser comprar uma camisa de um time para levar para um amigo meu que gosta, dificilmente eu vou saber onde eu vou achar. Por exemplo, seja do Rio Branco, da Desportiva, do próprio Vitória, é muito difícil. Sim, é muito difícil. Às vezes a gente que está aqui no meio sabe aonde que é aquela loja, porque conhece, sabe onde que está ali no centro, por ali. Sempre tem uma outra perdida, né? Mas não é que você entra no shopping, você vai ver lá. Não. Dificilmente você vai ver. Até mesmo uma banquinha. Às vezes você vai, agora que eu tô vendo essa cultura aqui, você vai ao estádio, quando você chega, tem lá uma banquinha vendendo. Mas é algo que está sendo novo. Isso é um parênteses nesse sentido. Foi algo até que eu conversei muito com o pessoal do Rio Branco, que são meus amigos, né? Da parte da SAF agora, que se eu puder contribuir no sentido de falar o que eu acho também, isso é legal, de poder contribuir. Senão, que a gente, de alguma forma, tem que dar essa contribuição. De comentar mesmo. Vem cá, por exemplo, esse pertencimento no marketing. Minha filha quer entrar no gramado.
Como é que faz? Né? Sim. E aí, e a escolinha? Tem escolinha do clube? Não tem escolinha do clube? O que tem de produto? Tem alguma ação com o jogador que vai entrar, que vai fazer não sei o quê? É isso. Você vê o americano, tem muito isso na NBA, você vê NBA Cares, a educação vai na escola, vai não sei aonde. Então, e tem horas que você não precisa criar a roda. É algo que já está bem feito na tua frente. Exato. Faz igual. Eu falei, um game day legal, chegar com segurança, é claro, tem poder público, tem outra situação, enfim. Mas dentro do estádio, onde pode comprar, onde não pode comprar, o banheiro está limpo, não está limpo. Você vai entrar com a criança no estádio, vai entrar no estádio. Como é que você faz aquela situação depois do jogo, você vai tirar foto? É isso. Não é muita coisa. Não é isso? Com certeza. E também, assim, pensar que tem avançado, né? Se a gente pensar hoje... Claro. Tem muita gente não são críticas, não são críticas. Exato, a gente tá avançando. São oportunidades. Você está vendo também que tá... Sem ser pessimista, a gente está pensando numa forma de agregar e ser otimista. E eu vejo também que há um movimento, assim, a gente também não pode ser tão injusto, não. Alguns clubes têm tentado, claro, né? Eles têm, a gente vê as próprias arenas hoje, com toda a discussão que pode ter sobre quem gerencia e tudo, mas... Talvez vai ter uma arena aqui. Você vê eles tentando vender o sócio-torcedor. Então tem muita coisa, assim, que tem tentado, assim, mas é aquela questão, estrutura, organização, que balizam qualquer coisa, né? São processos de médio a longo prazo. Aí. E caminhando para o final, Murilo deixou aí um espacinho para sua revelação. É agora, Murilo. Pois é. Então, para todo mundo que está assistindo a gente, que é o lado de olhar o esporte com uma maneira mais centrada, nessa trajetória curta de atleta, um dos lugares onde eu fiz teste e não fui aprovado foi no Atlético Mineiro, com 16 anos de idade. Né? O Marcelo Oliveira, inclusive, que me dispensou. Marcelo Oliveira. Me treinou Curitiba lá quando eu trabalhei. Foi para o Cruzeiro e eu torci muito assim, para ele. Então, assim, eu tentei. Se eu tivesse sido profissional jogado pelo Atlético, eu ia estar muito feliz. Com certeza. Não ia estar lembrando muito do Cruzeiro uma hora dessa. Talvez lembraria depois, mas essa coisa, enxergar o futebol é fundamental, inclusive para a proposta do nosso evento. O evento, ele tenta trazer uma discussão para o Espírito Santo, com todas as questões que a gente tem de limitações, né? Mas é um momento que as pessoas vão ter de pensar o futebol de maneira ampla, com todos o máximo de pessoas, isso. Exatamente. O futebol como negócio, o futebol como paixão, mas olhar assim, antes de tudo, é parte de um produto, né? É um produto que é comercial. Também. Vamos pensar, né? Algo diferente. É um produto de entretenimento, é um produto que não é só comercial, é um produto de afeto, né? Porque não é só mensurado. Exato. Então, assim, que as pessoas venham, né, que gostam do futebol e vejam essa possibilidade no nosso evento no dia 9. Exato. 9 de novembro. 9 de novembro, exatamente. Pessoal, nosso papo tá muito bom, mas infelizmente a gente tem que chegar ao fim. E eu não poderia deixar aqui de agradecer as comissões dos nossos cursos de Educação Física e de Marketing do 5º e 6º período aqui da Universidade de Vila Velha. Nossos queridos professores Andréa Coutinho, Bruno Franqueira, o próprio Eric Azeredo, Maria Aparecida, Murilo também que está aqui com a gente, o Neil Palácios. E além disso, os nossos patrocinadores, a Academia Atletas VIP, nossos parceiros oficiais, o DCE e a própria UVV, além dos apoiadores, a Virtual Reality Explorer, o time, embolei de falar inglês e aí a língua foi, mas vamos voltar. O time RB de Alta Performance Esportiva, a CT Gaivota de Futebol, a CT Juan Alvarenga Soccer, a CT também nossa rede de futevôlei e a Dark Shop Suplementos. Vocês tornaram esses eventos possíveis. E antes da gente finalizar aqui, eu quero destacar uma campanha social maravilhosa que a gente está promovendo em paralelo ao nosso evento, o Futebol S.A., a coleta de bolas para o Instituto Estrelar. Esse instituto é daqui do Espírito Santo e ele se dedica em mudar a realidade de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade em várias comunidades. Já são mais de 1.200 jovens auxiliados por esse instituto. A atuação deles tem impactado e iluminado futuros brilhantes por aqui. A sua contribuição pode fazer a diferença, porque cada bola doada pode ser o começo de um sonho para muitas crianças. Não esqueçam de trazer as suas bolas para participar aqui da nossa campanha. O espaço de doação vai acontecer dentro do próprio evento, que é aqui na UVV, no campus de Boa Vista. O evento vai acontecer dentro do ginásio e dentro do ginásio que você vai poder fazer a sua doação da sua bola. Eric, Murilo, muito obrigada. Obrigada, Manuela, também. Obrigado, gente. Antes da gente encerrar, vou pedir os meninos ali para cada um fazer o convite pro evento, né? Para ficar bonito. Quero agradecer, né, primeiro ao convite aqui mais uma vez. Obrigado a vocês pelo esse papo maravilhoso. Obrigado, Murilo, aqui também. Obrigado, Manuela. Obrigado, Lívia. Obrigado a todos vocês. E fazer o convite, né? Vamos fazer o convite. Dia 9 de novembro, aqui na UVV, aqui no ginásio de esportes aqui da Universidade de Vila Velha. A presença
ser bem legal para a gente conversar um pouquinho além de tudo que a gente conversou sobre futebol, né? Futebol é paixão? É paixão. Nunca vai deixar de ser paixão. Mas tem muito mais coisa além da paixão, não tem? Você tem. Como business, como negócios, a gente vai falar um pouquinho de gestão, marketing. E aí, vou deixar para você, Murilo, fechar aqui com chave de ouro, né? Essa parte, a responsabilidade total é sua agora. É goleiro, né? Camisa Não, 10. então, mas aí você vai fechar o gol. Vai lá, né? Eu já passei a bola para ti aqui. Falar um pouquinho só do público, né? Aí fala aqui um pouquinho como é que vai ser essa parte aqui interna aqui no dia do evento. Mantendo a coerência que nós Obrigado. Mantendo a coerência do evento, você que é criança, adulto, idoso, mulher, estão todos convidados. Aqui o futebol ele é plural, ele faz parte do nosso cotidiano. Então ele é para todo mundo. Então se você gosta do futebol, você pratica futebol, você apenas assiste futebol, ou pelo menos quer saber um pouco mais de futebol, vem participar com a gente no dia 9, a partir das 19 horas, 9 de novembro, às 19 horas. O evento é gratuito, lembra? A universidade tem essa troca com a comunidade, né? Então é um espaço para você vir e consumir, vivenciar um pouquinho mais de futebol. Eu quero ver um pouco mais desse negócio de futebol que eles colocaram, que eu só vejo falar de futebol da televisão. Então você vai vir para o lugar certo. Futebol SA? Futebol SA? Futebol SA. Futebol SA. Espero vocês aqui de braços abertos, tá? Obrigado, gente, mais uma vez. Muito bem colocado, menino. Só para reforçar aqui, nosso Futebol SA vai acontecer no dia 9 de novembro, às 19 horas. Todos estão mais do que convidados. Compartilhem esse conteúdo com mais pessoas que vocês têm aí na rede de vocês, que também se interessam por futebol, que também é apaixonado, que é clubista, enfim. Só para reforçar, a gente vai ter dinâmica, presenças especiais e painéis incríveis sobre como construir uma carreira bem-sucedida no futebol, últimas tendências de tecnologia, inovação e negócios também no mundo do futebol. A gente se vê, então, no dia 9 de novembro. Obrigada. Tchau, Obrigado, tchau. Tchau. Muito bom. Tchau, gente.